As pessoas ainda veem a doença como um mau funcionamento do corpo físico e que elas não têm responsabilidade alguma sobre as doenças que elas têm, né? Então, acho que isso é um processo que a gente tem que ir amadurecendo aos poucos, voltando a mostrar para as pessoas aquela ideia muito antiga de mente sã, corpo são. Isso é mais antigo que andar para trás. Pô. Quanto tempo tem que essa frase existe? Mente sã, corpo são. Por que será que isso acabou? Estamos começando mais um Descoisando Cast. Me chamo Bruno Prado. Eu sou Erika Yumi. E hoje, neste episódio... Finalmente, depois de muito tempo, muitas tentativas, a gente conseguiu trazer uma pessoa que tem uma agenda muito complicada. No episódio de hoje, nós trouxemos aqui uma celebridade, que é o nosso grande amigo, Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Dr. Carlos Alberto, para quem não sabe, ele é médico, neurocirurgião, hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, criador do método DMC, Decodificação Mente e Corpo. Doutor, seja muito bem-vindo. Yes, Muito obrigada por ter vindo. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a demora. Mas tudo sempre tem, né? Na hora certa. O seu momento, né, para amadurecer e para chegar. Então, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com a galera com aquilo que eu puder. Sem dúvidas. Doutor, eu acho que é uma dúvida bem comum, né? Como é que um médico neurocirurgião se torna instrutor de hipnoterapia, cria métodos terapêuticos alternativos? Como é que funcionou isso na tua vida? Rapaz, eu acho que sempre pensei na vida, a gente tem sempre dois caminhos, ou ir pelo amor ou pela dor, né? E eu adoeci. Aliás, desde muito pequeno, eu sempre fui muito doente, só não sabia, né? Sempre tive uma tendência à melancolia, depressão, questionamentos de porquê na vida, né? O que fazer, para que fazer. E a gente vai levando a vida do jeito que a vida dá, do jeito que a vida permite que a gente vá. E depois que eu me formei médico, neurocirurgião, né, que eu tive meu primeiro casamento, aí sim eu acabei adoecendo, né, o meu corpo físico com uma doença no quadril. E infelizmente a medicina tradicional que eu fazia não tinha como resolver o problema, porque não conseguia achar o diagnóstico para uma dor crônica. Não tinha diagnóstico? Não, era só uma dor crônica no quadril, a ressonância e os exames laboratoriais e tudo não acusavam nada de mais importante. E isso fez com que eu fosse buscar possibilidades integrativas, né, para o conhecimento disso. Então, fui procurar acupuntura, fui procurar massagem, fui procurar psicanálise, psicoterapia. E até que finalmente uma colega, né, que era acupunturista e fisioterapeuta, me apresentou a técnica da microfisioterapia, que é uma técnica que trabalha com memória celular, né? Eles defendem que quando você tem um evento traumático na sua vida, ele de alguma forma fica armazenado numa memória celular de membrana, etc e tal. E nesse momento, o que me restava era procurar tudo e qualquer coisa, porque nessa época eu tinha 33 anos. E você imagina, início de profissão, de carreira, eu estar tendo que usar morfina, né, e remédios para dor crônica para poder trabalhar, né? E foi aí que eu me deparei com um processo onde realmente eu tive informações sobre essa técnica e, por incrível que pareça, eu estava com 6 meses já de dor crônica e em 3 dias a dor desapareceu. Uhum. Então, eu acho que, né, assim como Einstein diz, que de uma vez que você conhece alguma coisa nova, seu cérebro nunca volta a ter, né, o mesmo tamanho, a mesma dimensão. E neste momento, eu também já estava num processo dentro da neurocirurgia de insatisfação, porque a gente sai da faculdade, né, Bruno, achando que se você seguir a receita lá, isso mais isso, é igual a isso, você vai resolver o problema das pessoas. E não era verdade, porque eu só conseguia ajudar 3% da população que vinha no meu consultório, que eram os casos cirúrgicos, né? Só que tinha muita gente que vinha com depressão, muita gente que vinha com Parkinson,
demência, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Guillain-Barré e várias síndromes neurológicas, até mesmo dor crônica, que eu não conseguia ajudar do jeito que eu podia ajudar. E, além disso, com o resultado, né, que eu tive na microfisioterapia, eu falei, cara, eu quero conhecer isso. Onde que eu posso aprender isso? Porque vocês tiraram minha dor com, né, alguns toques, algumas palpações, e me falaram de datas, de eventos que aconteceram na minha vida, e assim, a não ser que você tenha poderes extrasensoriais, eu quero entender o que é isso, né? E aí o professor Afonso Salgado me convidou para participar do curso, eu fiz a formação em microfisioterapia, e lá dentro do Instituto Salgado tem várias outras formações, dentre elas astrologia, nova medicina germânica, naturopatia, e eu fui fazendo esses cursos e fui cada vez mais entendendo que a gente não é um pedacinho de órgão, a gente é um conjunto, né? Uma parte disso tudo. E na minha vida prática, no consultório, não dava mais para eu continuar sendo a mesma pessoa, né? Olhar para o meu paciente da mesma forma, sem entender que existia alguma coisa ali, uma história por trás disso. Então, eu comecei a atender com essas técnicas integrativas, né, no meu consultório, e eu comecei a perceber que, num determinado momento, começou a ter muita recidiva. Né? Se o pessoal não sabe o que é recidiva, é você apresentar uma doença novamente. Então as pessoas vinham no consultório, a gente fazia sessões lindas, maravilhosas, achávamos, né, os eventos, aquilo que estava acontecendo, e a pessoa melhorava ali por um tempo, mas daqui a pouco ela voltava e falava, os sintomas voltaram todos. E dentro da nova medicina germânica, existem as 5 leis biológicas, e a primeira lei biológica fala que para que a gente adoeça, a gente precisa de ativar um programa biológico, né, fora da consciência. Então, nesse momento, eu comecei a querer entender um pouco mais como neurocirurgião, né, como neurologista, o que seria fora da consciência. O que seria consciência, o que seria isso? Foi quando eu comecei a buscar pelas técnicas que trabalhavam com a mente. Então, eu fui fazer PNL, hipnose ericksoniana, até que eu conheci a hipnose clássica. E quando eu conheci a hipnose clássica, a terapia regressiva, eu entendi que, neste momento, esse era o motivo pelo qual os meus clientes estavam tendo recidiva. Porque, na verdade, eu limpava o carro, que é o corpo físico, mas eu devolvia sempre esse carro para o mesmo motorista. E esse motorista continuava dando cavalo de pau, continuava passando com o carro no buraco, continuava arranhando esse carro na pilastra quando ia manobrar o carro, né, na garagem do prédio. E aí eu falei, bom, então se eu conseguir agora, além de arrumar o carro, também ajudar o motorista a dirigir de uma forma melhor, a tendência é que esses protocolos funcionem melhor. E aí eu comecei a usar isso no meu consultório, nos meus pacientes, etc. E eu percebi que realmente os resultados eram muito, né, eficazes e eficientes. E foi nesse motivo, foi nesse momento que eu falei, cara, não dá para eu ficar com isso só para mim. Porque meu primeiro né, movimento, quando consegui descobrir isso tudo, é ir nos criadores das técnicas que eu tinha estudado, de micro, de constelação familiar, né, de nova medicina germânica, e falar, cara, olha só, se você pegar a hipnose e colocar aqui, ela vai ajudar a gente, porque a gente trabalha com terapia regressiva e a gente pode melhorar isso. Né? Falei pro pessoal da constelação, olha, cara, quando a pessoa vivencia a constelação dela em transe, ela não está mais num processo passivo de olhar ali a dinâmica do sistema, ela passa agora a ela responder por aquilo e ela dá um novo significado. E todo o processo terapêutico significa a gente ressignificar alguma coisa. Só que, infelizmente, as pessoas não compraram a minha ideia. E eu falei, bom, já que ninguém compra a minha ideia, eu vou fazer essa ideia, né, por mim mesmo, vou pegar o melhor de cada técnica e vou criar, né, a decodificação mente-corpo, que é a técnica que envolve todas essas técnicas que a gente estudou, que vai desde a hipnoterapia clássica até nova medicina germânica, cinesiologia, constelação, fazer um pupurri disso tudo e começar a formar pessoas que sejam capazes de ajudar outras pessoas. Então foi mais ou menos essa minha jornada de me tornar um médico que começou a olhar para o outro lado, né? Foi
pela doença mesmo, e o resultado foi muito bom na minha vida, né? Aquele moleque ferrado, doente, depressivo, suicida, com rinite, sinusite, etc e tal. Esse moleque já está acolhido, então... quando a gente percebe que a coisa funciona pra gente quer distribuir para todo mundo, né, o máximo de pessoas possível. Sim. E foi conflitante para você vir da academia, né, da medicina tradicional e começar a descobrir essas coisas e ver que talvez o que você aprendeu poderia ser de uma forma diferente? Então, Érica... Ou foi natural? Para mim, até que não foi muito conflitante, porque eu já estava no conflito de fazer aquilo que não funcionava 100%. Funciona muito bem. É claro que a medicina é fantástica, né? As pessoas que falam que toda doença é por uma causa emocional, ou que só as técnicas integrativas que funcionam, isso é idiotice, né? Isso é besteira. A medicina deu um avanço fantástico nesses últimos 20 anos. A gente tem tomografia, ressonância, tem cirurgia hoje por vídeo, várias medicações que salvam vidas realmente, né? Mas a gente tem uma limitação dentro da medicina que é a doença crônica. Quando a gente chega a adoecer de forma crônica, a medicina, a única coisa que ela pode fazer por você são paliativos, né? Tanto que, por exemplo, você se torna hipertenso, né? Você vai ter que tomar remédio para pressão a vida toda. O crônico e o autoimune, né? É o autoimune. Você se torna... Agora eu estou diabético. Então, assim, né? Meu corpo tá criando uma revolução contra mim. Tá falando, eu vou te destruir, agora açúcar faz mal, tudo faz mal, e você está adoecendo. Então, o que a medicina faz? Começa a te dar agora remédios para diminuir a glicemia, remédios para controlar, às vezes até precisa de insulina para você, né, controlar o nível da açúcar, porque ela alta no nosso corpo pode causar várias lesões, né? Só que a gente não olha muito para a causa. Mesmo porque nas doenças crônicas a gente não sabe qual é a causa. Se você tem uma dor crônica como eu tinha, qual é a causa? Não sei. Né? Você tem uma doença autoimune, por que seu corpo está agora te atacando, te destruindo? O que aconteceu? E a medicina ainda está muito limitada nesse caminho. Então, é necessário que a gente abra, né, o leque de possibilidades, e acho que foi por isso que não foi tão traumático para mim, porque... eu já sabia que só conseguia ajudar 3%, mesmo porque dentro da neurocirurgia, da neurologia, a maioria dessas doenças não tem cura e ainda continuam sem cura. Que tipo de cirurgia você faz normalmente? Eu sou especialista em cirurgia de coluna, né? Mas eu sou neurocirurgião, tumor, aneurisma, patologias vasculares, todas as cirurgias que a gente faz. Alguém que sofreu um acidente de carro, acidente alguma coisa? Isso hoje menos, né, Bruno? Porque hoje eu não estou mais na linha de frente, né? Hoje eu trabalho mais no processo de cirurgias eletivas, né, de consultório. Mas o meu carro-chefe é a cirurgia de coluna, porque eu fiz a minha subespecialização, porque em São Paulo você precisa ser o sub. Então eu fiz a minha formação em neurocirurgia e peguei o ramo, né, na pós-graduação de cirurgia de coluna e fui para os Estados Unidos me especializar em transição crânio-cervical, que é a fusão do crânio com a coluna. Então, isso, voltando, né, isso não foi uma dor tão grande, porque eu já sabia que a gente não olhava 100% para a causa do nosso cliente, eu já estava numa percepção de que nós não somos só órgãos, né? E isso é um grande problema da medicina que vem de Descartes, que ele separou a gente por órgãos, e a gente hoje tem tantos especialistas e muito poucos médicos que olham o indivíduo como um todo, no corpo propriamente dito, inclusive, e muito menos pessoas que associam ainda as emoções, os problemas mentais e os problemas espirituais, que com certeza pode interferir no corpo, né? Então não foi muito doloroso, não, e às vezes eu acho que o que mais é doloroso hoje é fazer com que as pessoas entendam isso. Acho que é muito mais doloroso para a gente do que para mim nesse processo de compreensão, porque faz todo sentido, né? Porque a gente, quando começa a estudar essas técnicas integrativas, a gente começa a olhar para a embriologia, olhar para a evolução, ver como é que os animais, os seres foram criados na Terra, a lógica e a coerência que existe entre você ser uma fusão de um óvulo com um espermatozoide e de uma forma que a gente não sabe explicar, né? Essas células se multiplicam milhares e milhares de vezes, onde cada uma dessas células sabe que órgão ela vai funcionar. Você imagina que isso vem de um órgão, de uma célula, quer dizer, né?
Então, houve a fusão do óvulo com o espermatozoide, criou a primeira célula. E essa célula vai se multiplicar, e hoje nós temos 15 trilhões de células no nosso corpo que vivem em simbiose com 150 trilhões de bactérias, germes e etc. e tal. Então, como é que essas células sabem para onde elas têm que ir? Né? O material genético é o mesmo. Todas as células do seu corpo têm o mesmo código genético. São seus 46 cromossomos lá. Agora, como é que uma sabe que tem que formar o fígado, outra sabe que tem que formar o pulmão, outra sabe que tem que formar o rim? Né? As células totipotentes, que a gente chama, que é essas células que dão origem às outras, de alguma forma elas seguem um padrão. E a gente não pode mais pensar que a gente, né, essas células vão funcionar de uma forma errada, porque até elas, para formarem seres tão complexos como a gente, precisou do mecanismo darwiniano de quem vai sobreviver. Então foram através de testes, através de ser colocado à exposição, quem sobrevive, o mais forte sobrevive, e a gente sobreviveu como espécie depois de muitos testes. Né? Então, para mim, não tem hoje muita lógica você falar que o corpo humano te adoece simplesmente porque o corpo está com algum problema. Né? Será que... É uma predisposição? É um problema hereditário, genético? Com certeza a genética ela é muito importante. Você tem os genes, porque se você não tiver os genes, em momento nenhum você vai adoecer daquela determinada doença. Agora o que a gente precisa de questionar é o que está fazendo com que esse gene se manifeste. Porque se a gente fosse 100% gene, a gente teria que nascer com a doença dentro da barriga da mãe. Se é uma manifestação desse gene, por que esse gene vai se manifestar só quando você tem 30, 40 anos? Por que uma mulher só tem câncer de mama quando ela está na idade fértil, né? Na idade de reprodução, etc. e tal? Né? Por que você já não nasce com essa doença se você já tem o gene? Então, hoje fala-se muito dessa questão da epigenética. Né? O próprio projeto Genoma, ele foi parado porque as pessoas acharam que a gente teria uma quantidade de proteínas extremamente diferente, né, dos outros animais, né? E a gente realmente tem essa quantidade de diferença de proteínas, mas a gente não tem a quantidade diferente de genes. Então, se a gente for parar para analisar a diferença da quantidade de genes entre a gente e um orangotango, são 2, 3, 4 genes. Entre a gente e algumas plantas, também são 2, 3, 4 genes. Então, o que faz com que a gente consiga produzir tantas proteínas e ser tão complexo é que embaralhou a cabeça dos caras. Né? E hoje fala-se muito da epigenética, do meio, de como você vive, de como você vivencia as coisas, que eu acho, a medicina do futuro. Não tem como mais a gente olhar para... Que é uma medicina integrativa, né? É claro, uma medicina integrativa que comunica com todas as áreas. E eu também acho... Que volta a olhar o ser humano como um todo, né? Como um todo, claro. E eu acho que essa besteira de, né, a minha é mais importante que a sua, a minha técnica é melhor, isso não existe. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto. Né? A gente precisa do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta. E o benefício tem que ser o indivíduo num todo. Né? Então... não existe essa coisa de larga a medicina, larga o tratamento que você está fazendo, porque isso é besteira. A gente tem que usar tudo que tem à nossa mão para a gente tentar ajudar as pessoas. Né? E a minha grande preocupação hoje é realmente com o pessoal da área da saúde, que muitos deles têm a cabeça fechada. Né? Como que foi a receptividade dos seus colegas quando você começou a praticar? Muitos nem sabem, né? Porque... eu não vivo comentando sobre isso. Mas eu já ouvi piadas de todas as formas, né? Olha lá, o Carlos agora tá fazendo macumbinha. É o Carlinhos Giná, não é? O Carlinhos Varela. Varela. Entendeu? Porque viram os vídeos de eu falando sobre infertilidade, sobre endometriose e tal. E a minha esperança é que os colegas abram um pouco a cabeça. Né? Porque hoje na medicina, e não só hoje, há muito tempo a gente já fala de doença psicossomática. Há muito tempo. Isso vem desde Grodek, lá atrás. Né? E quando a gente não acha um diagnóstico num cliente nosso, a gente fala, olha, isso aí provavelmente é emocional. Só que a gente para nisso. É emocional. Então, a partir daí, né? Então vamos procurar agora um psicólogo, um psiquiatra, que também vai te olhar
não numa perspectiva, numa percepção ampla sobre para que servem seus órgãos, qual é a função dos seus órgãos. Eles vão achar somente que isso pode ser uma coisa emocional e pronto. Agora, como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Muitas das vezes vai ser um remedinho que não vai mudar a tua percepção, não vai mudar a tua perspectiva, vai só diminuir o efeito da doença no teu corpo, né? Então, eu acho que chegou a hora da gente olhar para o ser humano de novo como um ser integral. Na verdade, este é o conceito de saúde. É o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E só que, infelizmente, a gente não olha para isso. E os colegas na medicina, infelizmente, ainda estão olhando, isso aqui não é problema meu, já fiz o diagnóstico, não tem nada. Vou passar para o psicólogo, psiquiatra. Próximo. Porque, infelizmente, a medicina tá indo por esse caminho, né? Eu acho que hoje é uma queixa muito grande da pressão que o sistema de saúde faz em cima do médico, de produtividade, de ganhar, de lucrar. Você tem que atender cada vez mais por preços melhores, por preços menores. A nossa tabela de honorários médicos não é revista desde 98. Nossa. Então, é uma briga contínua em relação a isso tudo. E a medicina está indo para um caminho, né? Na verdade, a área da saúde, para um caminho de privatizações, de abertura de capital estrangeiro para o mercado, a indústria de prótese, a indústria... Business total, a indústria farmacêutica. Então, isso, é claro que, como eu falei, ajuda muito, né, no processo de cura, os antibióticos, etc e tal, mas a nível de um tratamento individual para uma melhor qualidade de vida, eu acho que é muito pouco. Então, essas técnicas integrativas, no meu ponto de vista, elas vêm justamente para trazer isso, né? Para que as pessoas entendam que ela pode adoecer pelo sistema onde elas vivem, pela relação com o pai, pela relação com a mãe, pelas opções que ela fazem de amizade, de opção, né? Por tudo que ela constrói, pelo meio onde ela está, né? Pelo tipo de contato que ela tem com as coisas. Hoje existe o pessoal que estuda a interferência das ondas de rádio, as ondas elétricas de celular, que é o pessoal que estuda eletrosmog. De que forma isso vai impactar no nosso corpo físico, porque quando nós surgimos como espécie, não existia isso, né? Não existia a quantidade de satélites que tem, a quantidade de aparelhos elétricos, né? Hoje a gente está rodeado o tempo todo. Tudo sem fio, né? Tudo é Wi-Fi, né? Wireless e será que isso pode impactar no nosso corpo de alguma forma? Né? Então o pessoal da França é muito forte nisso, eles defendem sim o adoecer. Existem algumas pesquisas que aqueles fios de alta tensão, né? Já viram, né? Que hoje os caras na fazenda, né? Nos fazendeiros, ganham uma grana para ter aquelas antenas passando, né? Por dentro das fazendas, carregando a energia elétrica. E já houveram estudos que houve uma diminuição significativa na produção de leite nas vacas onde passaram esses fios, essas antenas, né? E aí o grande questionamento é o que mudou? Será que esse impacto, né, pode causar alguma coisa realmente no nosso corpo físico, como doenças? Se você olhar no Discovery Channel, tem várias pessoas que são extremamente sensíveis à eletricidade, tanto que elas têm que se isolar em lugares onde não tem. Inclusive, uma vez eu vi uma reportagem que você não podia nem filmar a mulher, porque só a luz e a própria câmera já trazia reações físicas no corpo dela. Será que isso é emocional? Será que não é? Então, assim, são muitas as perguntas, né, e poucas as respostas. E a minha esperança é que a medicina realmente se abra para isso novamente, porque as pessoas já enxergam isso, né? Hoje eu vejo o movimento de alguns médicos, até mesmo que fazem a DMC, que fazem a mesma leitura de que eu fiz há 15, 20 anos atrás, né? Cara, isso aqui que eu estou fazendo só não está resolvendo, né? O que eu preciso mais fazer para melhorar? E já teve algum colega seu que começou a perceber que você estava tendo algum tipo de resultados e falou, o que você está fazendo? E também acabou embarcando? Algum curioso? Cara, difícil, Érica, difícil. Porque tem um ego muito grande por trás, né? Pro cara ter que morder o ego e... Eu não sei se é só ego, ou se você tá muito mergulhado dentro daquilo que você faz, né? Qual que é a função do médico, principalmente o cirurgião, né? Eu tenho um tumor na cabeça, então vou lá, opero o tumor na cabeça, acabou, vou passar para um oncologista dar continuidade no resultado.
né? Mas tem sim, tem os meus próprios residentes, que eu fui preceptor da residência de neurocirurgia na Beneficência há um tempo, né? Embora eu continue lá, a residência acabou, mas todos os residentes que passaram por lá tiveram experiências assim diferentes quando iam passar visita comigo, que a gente pegava essas doenças psicossomáticas e você pode contar um caso? Eu lembro uma vez que você falou o caso de uma mulher grávida. Foi muito legal. Esse caso foi muito legal. A gente foi chamado para uma avaliação de uma mulher que tinha acabado de ganhar um neném, de parto normal, e ela teve uma paralisia completa da perna esquerda. Depois que o bebê nasceu. Depois que o bebê nasceu. E paralisou completamente. Ela não conseguia mexer a perna, no pé, nem o dedo. Perdeu a sensibilidade também? Perdeu a sensibilidade, sim. Né? E chamaram a neuro para avaliar o que tinha acontecido. E a gente foi lá avaliar, eu discuti o caso com os residentes, examinamos realmente. Não mexia a perna, você podia beliscar, você podia fazer o teste com martelinho, nada funcionava. Só que raramente você tem alguma coisa de doença neurológica que paralisa a perna inteira. Né? Porque você tem vários nervos que inervam a perna, cada um de uma região. Geralmente, quando você tem paralisia, alguma coisa, é de uma parte específica de um movimento específico. Né? Ela não tinha tomado hack, ela não tinha tomado nada disso. E aí, nesse momento, fizemos todos, né, o protocolo, né, de investigação. E aí, quais exames que a gente vai pedir? Vamos pedir uma ressonância para avaliar a medula, como é que tá. Vamos pedir um líquor da espinha para ver se tem alguma coisa inflamatória, infecciosa. E vamos pedir uma eletroneuromiografia das pernas, que é aquele examezinho que, né, enfia as agulhinhas e dá choque para a gente ver o que está acontecendo. Só que é claro que eu já, com a experiência integrativa, já tinha percebido que alguma coisa tinha acontecido. Ela voltou do parto assim? Já saiu do parto no dia seguinte, já estava assim. Porque ela foi dormir, etc. E tal. Quando os médicos passaram no outro dia, ela reclamou que não estava funcionando a perna. Agora, quando foi que realmente se instalou o processo, foi entre o parto e o primeiro dia ali. E aí, então, nessa época ainda não tinha conhecimento de hipnose, não trabalhava com hipnose ainda, mas trabalhava com microfisioterapia. Então eu falei, eu posso te examinar? Ela falou, claro, fica à vontade. Aí eu, coloquei a mão, comecei a fazer os bloqueios das perguntas. E aí me deu alguma coisa que tinha acontecido, é claro, entre o parto e ali. E aí foi um momento que eu perguntei para ela como é que foi o parto do filho dela. E aí ela olhou assim para mim com o olho... Mas estava com algum residente ali? Tava, foi no mesmo tempo, no mesmo momento. E aí ela falou, nossa, doutor, foi muito difícil, porque tiraram meu filho e levaram ele para ser examinado ali e meu filho não chorou. E eu estava com minhas pernas penduradas ali naquele, né, o aparador de pernas, e eu não podia ir lá para ver o que estava acontecendo com meu filho. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, o que tinha acontecido, e ninguém me dava notícia, ninguém falava nada para mim. E eu fiquei ali naquela situação um tempo, né, até que depois trouxeram, né, minha criança para mim. E aí, é claro, eu comecei a decodificar, né? Eu falei assim, bom, você sabe para que a perna serve, né? Que é para te permitir que você siga por um caminho, para andar. E você foi inibida na sua possibilidade de andar, não é verdade? Assim, doutor, eu queria ir lá para ver o que estava acontecendo com meu filho, que estava do meu lado esquerdo. Eu queria ir para a minha esquerda e eu não conseguia. Então, perna esquerda, lado esquerdo, eu não consegui ir para ver o que estava acontecendo com meu filho, uma situação de morte. Impotente, desvalorizada e paralisada. Fiquei impotente de não poder fazer isso. E aí, nessa época, eu não tinha hipnoterapia, né? E é isso que eu falo, nem tudo acontece lá na infância, né? As coisas podem acontecer em qualquer momento da nossa vida. E aí, eu simplesmente falei para ela, olha aí, sua criança. Ela tá no seu colo, não tá? Ela tá, como é que ela tá? Ela tá bem. Então, você pode voltar a caminhar? Ela, é verdade, né? Posso sim. Aí eu falei, ok. Então, fomos embora. E aí, no dia seguinte, a gente cancelou todos os exames, porque ela já tinha voltado a andar, estava andando com a criança. Os residentes surtaram. Surtaram. Não é surtaram, né? Porque eles foram... Não, mas para começar, você já foi fazer um exame diferente ali, né? Já fui assim, aí o pessoal, o que você está fazendo? Eu falei, tô fazendo uma técnica chamada microfisioterapia. Então, essas pessoas que tiveram contato comigo, elas hoje conseguem, né,
expandir. Eles não deram continuidade àquilo que eu estudei, porque isso não tem nada a ver com, né, a residência que eles fizeram. Mas muitos hoje entendem que é necessário olhar para a dor, né? É necessário olhar para o que está acontecendo. Mas, infelizmente, a medicina ainda é muito isso, né? Isso aqui é a minha especialidade, eu já fiz a minha investigação, né? Eu tenho uma consulta ali que é de 20 minutos, 30 minutos, que eu estou ganhando R$60 para fazer. Então, na verdade, o cara parar para fazer uma anamnese, para olhar para isso tudo, né? Ou precisa ser uma dor já do profissional, ou o cara já está cansado de vivenciar esse tipo de medicina, que eu acho que é a tendência, porque né, o caminho que está indo, essa medicina que se faz hoje, o computador vai fazer. Né? Você vai colocar uma máquina ali, vai falar, o que você tem? Dor na barriga, né? Cólica, não faço cocô há 3 dias, né? Quando eu como, fico, né, com um estômago ruim. Os padrões, Os padrões. Aí a máquina vai falar assim, possibilidades de hipótese diagnóstica é essa, faz esse exame. Já vai te pedir uma colonoscopia, já vai te pedir não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois é só interpretar o resultado disso aí e falar, você está com constipação, toma aqui um laxante. Certo? Então, assim, essa medicina, eu acho que a tendência dela é acabar. Da mesma forma que o direito também está muito complicado justamente por isso, porque as peças, as petições já estão todas no computador. Você vai mudar os dados e vai fazer. Agora, essa medicina integrativa, onde você olha o indivíduo na complexidade maior dele, que é de como ele pensa, como ele age, como ele responde às emoções, qual o significado que ele dá para as coisas, o computador não vai conseguir fazer isso, porque isso é muito complexo. Então, eu acho que o médico ou o pessoal da área da saúde que não caminhar para as técnicas integrativas para entender isso, vai ficar um médico trabalhando para o hospital, ganhando um valor fixo e tá tudo certo. Acabou meu plantão, vou embora, acabou a cirurgia, passa para outro. Então, vai muito de individual de que é ser médico para cada um. Né? E já teve algum paciente seu que achou esquisito você fazer determinadas perguntas e, por exemplo, marcar uma consulta com você por determinada doença e aí você perceber que não era o caso, igual você falou, não tinha o que fazer da forma tradicional, que tinha alguma coisa emocional. Como que era essa abordagem? A pessoa estranhava? Ou ela já ia direcionada porque ela sabia que você fazia um atendimento integrativo? Não. Hoje eu trabalho... Né, são 2 consultórios diferentes. Um consultório é o consultório de terapia. E o outro consultório é o consultório de medicina. Né? É claro que isso acontece o tempo todo. Né? Mas o que eu tenho para dizer em relação a isso é que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Assim como muitas pessoas não estão preparadas para fazer uma terapia. Muitas pessoas chegam para você com uma terapia e querem que você entregue a pílulazinha para ela, cure o problema dela sem que ela tenha que resolver o problema. Então é muito engraçado, porque às vezes quando eu vejo que no exame da pessoa que está ali não tem uma coisa que justifique aquela dor, é claro que eu começo a decodificar. Eu falo, como é que está a sua vida emocional? Você sente alguma impotência? Não tem nada a ver não tem nada comigo não. Quando eu vejo que não tem uma entrada, eu paro por ali e falo, infelizmente seu caso não é cirúrgico, e trato como qualquer médico neurocirurgião trataria. Fisioterapia, encaminharia para não sei o que, um bloqueio anestésico e tal. Mas quando eu vejo que as pessoas dão entrada e falam tudo a ver, nossa, é isso mesmo. E mesmo porque médico sempre faz as perguntas das histórias patológicas pregressas. Quais foram as doenças que você já teve? Você teve alguma doença? Tem não sei o quê? E com isso, vocês, né, que já fizeram a decodificação do corpo, sabem que a gente já pode ali tem uma abertura. Tem uma abertura e fazer perguntas. Né? Então, se a pessoa tem isso, fibromialgia, que isso é muito frequente, vir junto com coluna, né? A pessoa mais fortinha, mais gordinha, você pergunta, como é que é a tua vida, né, em casa? Você se sente impotente, desvalorizada? Alguns clientes começam a chorar. E aí é a hora que eu falo, olha, você precisa procurar resolver seus problemas emocionais. Né? Alguns querem, né, tratar comigo, outros nem sabem que eu faço isso, indico para os colegas também. E vamos trocando. Mas assim, as pessoas ainda veem a doença como um mau funcionamento do corpo físico. E que elas não têm responsabilidade alguma sobre as doenças que elas têm. Né? Então, acho que isso é um processo que a gente tem que ir amadurecendo aos poucos. Né? Sim. Voltando a mostrar para as pessoas aquela ideia muito antiga de mente sã, corpo são. Isso é mais antigo que andar para trás. Pô. Quanto tempo tem que essa frase existe? Mente sã, corpo são. Por que será que isso acabou?
Tanto que eu ouvi uma vez uma frase assim, que a gente tá tão acostumado a falar assim, eu tô com dor na perna, minha perna tá com um problema, mas você é a perna, né? Eu falei, nossa, é verdade. A gente fala, meu ombro direito tá doendo, mas você é seu ombro direito. Então tem gente que chega assim, a minha tireoidite, a minha lombalgia. A gente já incorpora, né, a doença, né, o sintoma, aquilo, porque teoricamente você vai nos médicos, que são, né, as pessoas de maior conhecimento na área da saúde, né, o pessoal da área da saúde em si, e quando o médico vira para você e fala, olha, você vai morrer em 6 meses, olha, você tem que ter essa doença, pode acostumar com ela, que é o que você tem para fazer, não tem nenhum resultado, não tem como fazer, a pessoa já, então tá bom, então não tem o que fazer, é minha. Né? E aí, além disso, tem ganhos secundários, tem muitas coisas que a gente acaba não abordando na formação da medicina, que quando, né, o médico recém-formado chega para enfrentar essa batalha, não tem conhecimento sobre isso, né? De questões emocionais, de como lidar com isso, e muitos ficam frustrados. Hoje a gente tem um índice de suicídio dentro da classe médica muito grande, um índice muito grande de usuários de bebidas alcoólicas e drogas, porque você lida com a morte, você lida com dor, você lida com fracasso, você lida com sofrimento, e muitos deles não olham para a sua própria dor, né? Poxa, quando você perde um paciente que você fica questionando se você tivesse feito de uma forma diferente, de repente você poderia ter ajudado essa pessoa. Como é que você lida com isso? Com a frustração de estar com a pessoa aqui na sua frente hoje e amanhã ela morre. Por isso que é muito comum você se deparar com um médico frio, grosso, arrogante, extremamente técnico, né? Esquece que você é uma pessoa, um ser humano. Eu fui fazer um check-up recente, aí eu fui fazer uma ultrassom. Aí eu tô naquela salinha lá, né? Que pra mim é a mesma salinha, não sei se é o mesmo equipamento que vê o bebê, não sei se é a mesma coisa. Aí, pra começar, já é uma situação estranha, né? Uma situação desagradável, né? Você vai fazer uma ultrassom, levanta a camisa, abaixa a calça, primeiro vem a enfermeira, te prepara e tal. E ela foi super simpática comigo, daqui a pouquinho a doutora vai vir te atender. Eu falei, ok. Aí eu tô lá, tem a telinha na minha frente, aquele equipamento do lado. Aí daqui a pouco chegou uma doutora. E eu tava desconfortável. E quando eu tô desconfortável, eu faço uma piadinha para eu me sentir melhor, para descontrair, né? No que a doutora entrou, ela entrou, aí eu soltei eu falei, ei doutora, hoje que a gente vai ver o sexo do bebê, hein? Ela não falou nada, nem bom dia. Quieta, fechada. Eu falei, nossa. Aí daqui a pouco ela só falou, segura tua camisa em cima. Aí eu tava aqui assim, puxei e tal. Por que você tá aqui? Vim fazer um check-up e tal, nananã. Ok. E tal, não sei o que. Viu lá, né? Eu falei, doutor, eu tenho um lipoma aqui na barriga faz alguns anos já. Você poderia só passar a ultrassom para eu ver como é que tá? Não falou nada. Passou e tal. Tá aqui, ó. Tá quantos centímetros? Ela falou lá o tamanho, ok. Você tem pedras na vesícula. Você falou isso? Falei, tá, e o que é necessário fazer? Cirurgia. Só assim, só respondi assim. Tá, e o que gera, né, uma pedra na vesícula? Predisposição. Nossa, que simples, né? Assim. Terminou, tá, passou, fez aqui, né, na tireoide e tal, nananana, e tua tireoide tá inflamada. Eu falei, o que diz que a minha tireoide está inflamada? O tamanho. Ela tá inchada, não sei o quê, papapá. Tá, e saiu. Me deixou lá, todo lambuzado, aquele gelzinho lá e... Ok. É isso. Tá, e como é que foi? Não, um dia você vai receber o teu exame, e saiu. Nossa, mas que frieza, não deu um sorrisinho, não falou um bom dia, não falou um boa tarde, não falou nada, assim, sabe? E eu ainda fiz uma piadinha para descontrair. Ela não tinha necessariamente que entrar na minha piada, né? Mas... É uma situação desagradável, né? Isso porque eu estava fazendo um procedimento simples, né? Agora imagina alguém que vai fazer uma cirurgia mais complexa, que descobre que tem um problema, que tem um tumor, um câncer, e o médico te trata desse jeito, com essa frieza, como se você fosse um pedaço de carne na frente dele, né? E eu trabalhei em laboratório farmacêutico e a gente via como tinha médico amargo. Eu imagino que o representante por si só, né? Eu trabalhei, então eu entendo como é, né? O cara... eu lembro que eu tinha um produto que ele tinha 40 anos... que era o Combiron fólico para gestante, não sei o quê, porque quem tem problema com deficiência de ferro. Aí o japonês lá, que era um pediatra, né, ele falava, rapaz, esse negócio aí, você não tinha nem nascido, eu já prescrevi esse negócio. Então eu imagino que para os médicos deve ser
também, né? Todo dia um cara trazendo o mesmo produto que ele conhece há 30 anos e tal. Mas tinha muito médico muito amargo, sabe? Falava bom dia, não olhava no rosto. Isso não se estendia só aos representantes, era para pacientes também, né? Eu já ouvi de pessoas que falaram, pô, o cara é um grosso, nem olhou na minha cara direito, me tratou mal, né? A Érica, uns tempos atrás, precisou de um atendimento médico. Aí ela já tinha tido um problema antes. E a gente chegou lá para ser atendido e tal. Ele falou, o que você tá sentindo? Fui falando, tô com febre, tô com dor aqui, dor aqui. Aí eu falei assim, olha, eu tô com uma dor lombar que eu já senti uma vez. Tá familiar e tá muito parecido com pielonefrite que eu já tive. Como é que você sabe? Que é isso? Eu falei, não sei, só tô falando que eu acho que talvez pode ser que seja. Eu descobri que médico detesta, assim, não foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Acho que uma segunda vez aconteceu com você também. Médico detesta que você chute um diagnóstico, né? Detesta, né? Eu já vi que a classe médica detesta isso. Então, cara, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O nosso cérebro só reconhece aquilo que ele foi apresentado. E é aquilo que eu sempre falo, né, no processo de anamnese da DMC. Por que essa pessoa fez medicina? Por que essa pessoa fez direito? Por que essa pessoa fez arquitetura? Qual é o movimento? Né? E o principal movimento, gente, de quem quer cuidar dos outros, como terapeuta, como médico, como fisioterapeuta, como o que quer que seja, são pessoas que não foram cuidadas de alguma forma, né? E tem problemas com isso, né? Então, assim, é muito frequente você ver médicos que estão adoecidos por conta do tipo de vida, né, que a pessoa escolhe para ela. E dentro da medicina, vocês sabem o que é a decodificação do corpo, a pessoa não se torna especialista na área dela à toa. Então, veja, né, você acabou de falar do caso de um radiologista. Radiologista, ele não é o médico que vai dar a conduta, nem vai ter a relação com o paciente. Assim como o anestesista. Esses médicos, rápido, eles são técnicos objetivo, né? Que fazem um exame. Né? Eu até não estranhei que eles não falassem, olha, eu vou dar o laudo do teu exame e você discute com o seu médico. Ela até que respondeu algumas coisas, mas a função ali é dar diagnóstico. Ou seja, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Porque se e a eu simpatia dela realmente comprovou isso. Se eu não tivesse dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu de repente seria clínico. Certo? Uhum. De repente eu seria pediatra. Isso é interessante também, né? Como é diferente o perfil das especialidades de cada médico. Sim. Eu visitava pediatra também. Os pediatras eram tudo... não sei o quê, bom dia e tal. É muito diferente. Aí você ia num psiquiatra, num neuro. Era outro perfil. É outro perfil. É justamente isso. Por exemplo, existe um trabalho, Brunão, que foi feito sobre nível de agressividade. E esse trabalho concluiu que só pode ser cirurgião quem tiver um alto nível de agressividade. Nós somos amigos, tá, Carlos? Porque... Nós somos amiguinhos. Tá? Por quê? Porque se eu der um bisturi na sua mão e falar assim, Bruno, corta a Érica aí, que ela tá com apendicite. Não é qualquer um que vai falar assim, tá bom, me dá aqui que eu corto. Você precisa ter um... Eu vou cortar. Um ortopedista que pega um martelo e pá. Você tem que ter e aí o pessoal fala que é uma agressividade canalizada para o bem. Uhum. Mas, cara, em se falando de cérebro, em se falando das experiências que a gente tem na vida, etc e tal, ninguém pode ser aquilo que não está preparado para ser. Inclusive dentro da medicina. Então, por que o pediatra é assim? Por que a pessoa escolhe ser pediatra? A gente tem que olhar, por exemplo... Como é que está a criança interna dela? Porque, olha, se eu me especializo em cuidar de crianças, pode ser que a minha criança esteja muito lascada ou que houve perdas de criança na família muito pequena e que, de alguma forma, houve um julgamento de se tivesse um médico na família, alguém que pudesse olhar, isso não teria acontecido. Agora então, eu busco compensar isso de alguma forma. Busco compensar isso sendo especialista nesse negócio. Né? Eu mesmo, né, sou cirurgião de coluna. Por que um neurocirurgião é um especialista em coluna? Hoje, decodificando, você consegue entender. Né? Neurocirurgia vem do ectoderma, conflitos de separação.
Então foi o abandono que eu tive vivenciado em relação ao meu pai. E ao mesmo tempo, coluna, que é a estrutura do ser humano. E quem é a estrutura da família se também não é o pai? Então eu também corri atrás do meu rabo. Né? Então, a grande maioria das pessoas vão atrás de entender as suas dores, assim como os psicólogos. A grande maioria dos psicólogos vão, né, fazer, né, psicologia, etc. e tal, para entender as suas dores. O advogado, houve ou não injustiças na vida. Né? Mas voltando ao médico, infelizmente, cara, é uma classe que está muito doente. Porque a quantidade e a carga de trabalho continua sendo muito, muito pesada. A remuneração está cada vez menor, mas o pessoal fala, mas médico ganha bem pra caramba. Mas ganha bem para você abrir a cabeça do indivíduo com risco de deixar a pessoa aleijada, paralisada. Se você é processado, ninguém vai te pedir ali R$100. É no mínimo 1 milhão para cima, fora salário mínimo, né? E pagar as despesas o resto da vida, porque você deixou a pessoa aleijada, sequelada, ela não pode mais trabalhar e tem uma família. E qual é a retaguarda que você tem emocional disso? Né? Então, os médicos precisam de terapia. Os médicos precisam de ter alguém para desabafar as suas frustrações, as suas dores. E enquanto isso não acontecer, a medicina vai continuar adoecendo cada vez mais. E o problema são doentes cuidando de doentes. Né? Tem um ditado que eu sempre brinco que fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Né? Então você imagina o quanto que um médico não é louco, né? Porque se já é médico deve ter muita loucura. Então assim, infelizmente é isso, Bruno. A medicina ela caminhou para isso. Né? No meu ponto de vista, desde o momento em que a igreja e a ciência romperam, né, onde a igreja falou, deixa que eu cuido da mente, da alma, da espiritualidade, etc e tal, e você cuida do corpo, essa fragmentação adoeceu muito. Né? E, infelizmente, por essa dinâmica, a medicina se tornou muito materialista. Né? E hoje, todo mundo que mexe com neurociências, com psiquiatria, com neuroanatomia, a grande maioria defende que você é um fruto de uma reação química do seu cérebro. E é isso que a medicina fala, que você tem depressão, que você tem melancolia, que você tem ansiedade, que você tem tristeza, etc e tal, simplesmente por uma reação química do seu cérebro. Mas mesmo assim ainda cabe a pergunta, né? O que foi que causou essa minha tristeza, melancolia? Eu nasci assim? Sempre foi assim? Ou teve uma história por trás disso tudo? Né? E infelizmente a psiquiatria ainda caminha a passos muito curtos, sem olhar para isso, né? E quando a gente entra no mérito do cientificamente comprovado, eu ia falar, a gente deve estar no campo um do outro aqui, eu tô aqui pensando, na hora que ele parar, eu vou introduzir o assunto, né? Como é que funciona esse negócio em relação à comprovação científica, que é uma das grandes dificuldades que hoje as psicoterapias enfrentam, né? Sim. A gente escuta muito, né? E aí, o que você me diz sobre isso, doutor Carlos Alberto? A gente escuta muito que o que a gente faz é pseudociência. Pseudociência porque não há comprovação científica. Pois é. O que você me diz sobre a ciência, Carlos? Eu acho que a ciência é fantástica, porém, a gente precisa de olhar para o que está sendo investigado, o que está sendo estudado. Porque se a gente parar para analisar o que é a ciência de hoje, a gente vai olhar lá para trás quando a ciência era naturalista. A ciência não começou com remédio. Né? A ciência começou com ervas naturais, com homeopatia, com um monte de coisas lá atrás. Até que surge a indústria petroquímica. Né? E quando a indústria petroquímica surge, ela surge com a perspectiva de falar assim, olha, o que tem nessas plantas? O que tem nesses medicamentos que estão causando a melhora das pessoas? Então, surge agora a possibilidade de você fazer remédios a partir das plantas. Porque todo o princípio ativo de qualquer medicação tem que estar na natureza. Concorda comigo, senhor? Você vai tirar da onde o extrato, né, a insulina do porco. Tudo que tem hoje na ciência, ela vem da natureza. Só que os caras foram tão eficazes que foram nas universidades americanas
injetaram grana a rodo, porque a gente está falando de indústria de petróleo, indústria petroquímica, e pagaram os melhores cientistas da época para os caras descobrirem o que tinha dentro daquelas plantas que eles davam para as pessoas. E além disso, foi proibido o uso de toda e qualquer técnica natural que fosse usada nas universidades americanas e ensinadas. Então, a partir daí, a gente já começa a ver um viés de interesse econômico. E a gente extrapolando isso, trazendo isso para a realidade do aqui e do agora, a ciência é fantástica, mas a ciência está diretamente relacionada com dinheiro. Então a pergunta é, quem faz, né, quem patrocina hoje as pesquisas científicas? São os grandes laboratórios. Dinheiros, bilhões de reais são gastos para você pegar uma droga experimental e trazer ela até o uso da população. Isso leva tempo, isso leva anos de pesquisa, teste em animais, teste em ratos, teste em humanos, para depois ser aprovado. Né? E aí, por isso, essa grande polêmica, inclusive agora em relação à vacina, né, do Covid. Tudo rápido, não sei o quê. Vou tomar, não vou tomar, e a médio prazo, longo prazo. Por quê? Porque justamente a ciência fala assim, ó, estamos usando isso aqui, eu não sei o que vai acontecer aqui, eu preciso de um período de experimentação. Só que, além disso, no meu ponto de vista, tem a pressão, Bruno. Imagina você é um cientista, eu sou o dono de uma empresa de remédio. Eu estou patrocinando a sua pesquisa. Os bilhões gastos. Bilhões. Aí você acha que você vai ter a possibilidade de virar para mim daqui a 1, 2 anos, 3 anos e falar assim, olha, vamos parar a pesquisa porque infelizmente o resultado não foi o resultado esperado. Na amostragem de pessoas, algumas morreram, outras desenvolveram alguns probleminhas. Certo? Então assim, vamos parar a pesquisa. Eu como dono, né? E o cara que investiu em você vai falar assim, te amo, Bruno, tá bom. Foram só alguns bilhões de dólares jogados fora, mas tudo bem, vamos partir para uma outra, então que eu vou colocar mais alguns bilhões de dólares aí na sua mão. Será que é isso que acontece? E aqui eu não estou querendo acusar ninguém, tá? Mas existe uma pressão pelo resultado. Existe como uma pressão. Toda empresa, né? Existe uma pressão, como toda empresa, pelo resultado. Você tem que vender, E, o cara tá ali dentro de uma faculdade, dentro de algum lugar, e você precisa mostrar o resultado. Porque é grana envolvida nisso, né? E aí, quando a gente fala de trazer para a sociedade técnicas baratas, técnicas onde a pessoa vai resolver o problema por si mesmo, através do autoconhecimento, através de estudos, etc e tal, onde você vai ganhar financiamento para isso? Eu mesmo já tentei levar DMC para algumas universidades, mas não passa no conselho. Tem que olhar, tem que observar, calma assim. E hoje tem um preconceito em relação a isso. Né? O que é pseudociência? É aquilo que ainda não foi comprovado. Né? E toda ciência, ela é pseudociência antes de se tornar ciência. Tempos atrás, a gente trouxe um convidado aqui e ele compartilhou em relação à ciência, né? Falando da mesma forma, a ciência é maravilhosa, isso e aquilo. Só que a ciência está atrasada o tempo inteiro, porque ela está buscando comprovar as coisas que já funcionavam antes de serem comprovadas, né? E é uma das dificuldades. Eu acho que a gente nem considera dificuldade, porque as pessoas que já vêm até a hipnoterapia já vêm com assim, várias crenças quebradas no decorrer do caminho pelo sofrimento que elas enfrentaram, né? Mas às vezes um haterzinho ou outro vem dizer, mas esse negócio aí não é comprovado. Né? A hipnose é comprovada cientificamente. A hipnoterapia que não é comprovada cientificamente. Mas em relação a isso, a gente gosta muito de comprovar através de resultados de pessoas que já passaram pelo processo. E felizmente a gente tem muitos depoimentos, né? Eu acho que isso é a ciência. Né? O que é a ciência? É a observação. E quando a gente está dentro de uma caixinha, a gente nunca sai dela. Eu acho que essa é a grande diferença do cara que vai para o futuro, que se diferencia daquele que fica estagnado. Né? Os que transformam realmente, eles vão atrás de buscar alguma coisa.
Cara, quer comprovação científica melhor do que o teu próprio cliente te dar o depoimento e o resultado de que você vê a pessoa se transformando? Eu acho que o grande problema, e aí talvez seria a discussão, é você falar que a hipnoterapia serve para todo mundo, que vai resolver o problema de todo mundo. Eu acho que aí realmente é um problema sério, e tem algumas escolas que defendem isso, né? Que vamos fazer 1, 2 sessões, 3 sessões, etc. Tal, vai resolver o problema. Aí sim, eu acho que está fora da realidade, não é isso que acontece. De qualquer método, método. Inclusive a medicina, né? Até a medicina. Tem cirurgias que, você opera lindo, maravilhoso, a pessoa no outro dia fala, tô com dor, não melhorei, tô pior, etc e tal. Então, assim, nenhuma ciência, nada que a gente vai falar de relacionado ao ser humano, ao biológico, a gente pode falar que 2 mais 2 é 4. Porque, cara, será que você operando da coluna, a resposta vai ser igual a da Érica? A mesma coisa? Vocês adoeceram para a mesma coisa? Adoeceram de forma diferente? Então, assim, eu não tenho dúvida que a hipnoterapia funciona, porque se não funcionasse, eu não teria mais clientes. Né? Porque todo cliente que eu tenho, a grande maioria é boca a boca, embora venham alguns através de marketing, Instagram, etc e tal, mas a grande maioria é, nossa, meu cunhado veio, meu pai veio, meu fulano veio, ele tá maravilhoso, tá com uma vida maravilhosa, etc e tal, depois do tratamento que fez. Então, que o negócio funciona, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Existe comprovação científica para isso? Não. Por que não houve? Porque não houve interesse em comprovar, né? Não houve interesse para fazer a pesquisa. Porque é caro, né? É caro. E o grande problema... E qual que é o retorno da comprovação disso, né? Porque faz muito sentido, né? Parar para avaliar. Quem vai ser o cara, a empresa, a instituição que vai investir milhões, bilhões de dólares normalmente para dizer, nossa, funciona. Não vamos poder vender mais nada agora. E agora? O que dá mais dinheiro, né? Hipnoterapia ou a indústria farmacêutica? E é uma coisa muito... vou dizer assim, é meio chato, porque a gente tá na internet, que é meio terra de ninguém, né? Então, realmente, cada um fala o que quer, beleza. A gente tá lá com o nosso perfil, beleza, tem os terapeutas, a gente tá fazendo conteúdo, e volta e meia aparece uma pessoa, olha, isso que vocês estão fazendo é um desserviço. Vocês não podem ficar falando pras pessoas esse conteúdo que vocês estão falando. Vocês não estudaram, vocês não pegaram o cérebro na mão, né? Vocês não são psicólogos, vocês não são médicos e tal, e aí é uma chatice. Mas isso acontece sempre, né? Agora nós temos uma pessoa que já pegou muitos cérebros na mão. Inclusive, quem fez decodificação da mente pegou um cérebro na mão. Né? Porque esse foi o nosso diferencial. Mas então é isso, Bruno. Sabe, é a mesma coisa que a gente vê nas escolas de psicologia, né? E eu sempre faço esse questionamento porque a gente pega muita gente que vai trabalhar com o emocional, que é a área da psicologia, do hipnoterapia, não sei o quê, e fala assim, tá bom. A psicologia funciona? Funciona. Né? Sim. Agora, se você pegar um teórico da Gestalt, vai falar que a psicanálise não funciona. Se você pegar um cara da TCC, vai falar que a TCC é melhor que a Gestalt, que é melhor do que, né, a psicoterapia, né, da psicanálise. Ou seja, então não existe uma verdade, um senso dentro da psicologia. Né? Você pega as pessoas que sofreram e sofrem de depressão e tomam medicamentos antidepressivos. Quantos estão curados? Quantos chegam pra gente no consultório que mesmo tomando remédio... Eu nunca vi nenhum deprimido que toma antidepressivo e fica feliz. Pois nunca. Nunca vi. Então, assim, é a gente tampar os olhos para a realidade. Né? Eu também acho que não é qualquer pessoa que pode ensinar isso, trabalhar com isso. E é por isso que a gente teve o cuidado de trazer mais conteúdos. Porque já que a hipnoterapia não é reconhecida por nenhum... Né, não tem um conselho, nada que avalie ela, o que a gente tem que fazer? Formar pessoas para que não façam merda. E aí qual a escola, onde você está aprendendo, como você está aprendendo. Mas eu acho que esse debate vai ser ainda contínuo, sabe, Bruno? Porque, infelizmente, a nossa sociedade tem uma pobreza intelectual muito grande. E a demonstração disso é a polaridade. Sempre o caminho do meio é o melhor caminho. E a gente sempre vai ter a polarização. Os haters, as pessoas que odeiam, as pessoas que detestam, as pessoas não te conhecem e te criticam. E isso acontece comigo também. Ou você acha porque você é médico, né, isso não vai acontecer? Claro que acontece.
Entendeu? Então, os analfabetos funcionais, né? Você mesmo falou que uma vez você compartilhou um exemplo para dizer sistemicamente, né, a hierarquia familiar, o exemplo do avião. E você falou que aquele vídeo... É um vídeo, né? Ele viralizou, né? Então tiveram muitas pessoas que adoraram e, claro, aquela meia dúzia de haters, né? Cara, o impressionante é que não foram meia dúzia, Bruno. Foram muitas pessoas. Muitas. E o mais impressionante foi isso que você acabou de falar, cara. A incapacidade intelectual de... Lembra quando a gente estava na escola? Interpretação de texto? É. O básico, Cara, não tem mais isso. Nossa. Porque você pega, assim, um exemplo tosco, né? Imagina que você está num avião. Você, seu pai, seu marido, sua esposa e seus filhos. E que esse avião está caindo, é o fim do mundo. E você precisa salvar alguém porque você só tem 3 paraquedas. Para quem você daria esses paraquedas? Cara, para quem sabe interpretar texto, entende que eu tenho que escolher umas pessoas. Não, é literal, né? Literal. É literal. São quantas pessoas? 5 pessoas? Aí é aquilo, né? Sim. Teoricamente, assim, filhos. Ah, não, mas eu salvaria meus filhos, só porque você tem 3 paraquedas, tem 3 filhos. Quando a gente fala de filhos, é interpretação, tá? Eu salvo, né? Essas aqui, eu salvo meus filhos. Né? E as pessoas não conseguem analisar isso, cara. Aí o povo já começa. Não, mas dá pra pular 2 com paraquedas só. Nossa, você é muito burro. Você não entende de nada. Porque paraquedas dá pra pular 2 pessoas. Nossa. Ai, gente. O outro fala, ah, não, porque eu colocaria os paraquedas no avião e salvaria todo mundo. Já entrou Marvel. Né? O outro fala assim, eu me salvaria, queria que o resto se foda. Eu chamaria o Homem de Ferro. Umas coisas assim, ô louco, meu, nem eu sei mexer em paraquedas. Você imagina que meu pai e minha mãe vão saber mexer em paraquedas? Nossa, demais. Entendeu? A gente pode até colocar na descrição do vídeo esse post para você ver, se você quiser, ler e ver o que você entende daquilo, inclusive. Não, é porque a gente... de vez em quando eu ligo... Às vezes eu recebo umas perguntas assim em caixinha também. Aí esses dias eu recebi uma pergunta que foi ridícula. E eu coloquei uma foto minha com uma cara assim. Eu coloquei assim, ligando o modo terapeuta. Para ser polido, para ser educado. Mas tem umas que dá pra falar, cara, você é tão burro que eu tenho preguiça de te responder. Não sei, cara. As pessoas estão... É que eu estava conversando hoje, né? Tá tudo... No Brasil, a gente tem que dar tudo para as pessoas. Né? Hoje em dia não tem mais aquela responsabilidade de eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Porque o governo dá bolsa, o governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo. O patrão tem que se matar para dar 13º, para dar seguro-desemprego, para dar férias, para dar atestado... É tudo patrão. Pagando imposto de 100% do faturamento, recebendo parcelado. Pois é. E aí o que acontece? A mesma coisa hoje está nas escolas. Né? As crianças estão indo para as escolas hoje e os professores têm que dar na mão, têm que fazer, porque senão a criança vai ficar traumatizada. Pai e mãe não pode mais chamar atenção, porque senão o menino vai ter isso, vai ter aquilo. Ou seja, isso está acontecendo na vida. Então, assim... Os valores do aprendizado, da filosofia... Eu lembro que eu tinha moral e física na escola. Filosofar, hoje, cara, é um papo chato. Vamos conversar sobre a vida? Vamos conversar sobre... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? Quem sou eu? Pra que eu tô aqui? Qual é o objetivo? Isso tudo é muito chato. Ninguém quer saber disso. E é isso, a filosofia é que ajuda a gente a aprender a pensar. Né? Porque se a gente não questionar as coisas, né? E aí o próprio coaching é uma derivação direta da filosofia, porque o coaching é fazer perguntas para achar respostas. Agora, claro que perguntas inteligentes, né? Porque se você não fizer uma pergunta inteligente, você não vai achar uma resposta que seja eficaz. Né? Então, em vez da gente perguntar por que minha vida é assim, por que eu não consigo ter um homem, por que eu não consigo ficar rico, a pergunta é o que eu estou fazendo que se eu fizesse diferente eu poderia chegar lá. De repente você não vai ter uma resposta, mas você vai ter uma estratégia para poder pensar. Pelo menos vai te despertar um insight para começar a pensar sobre aquilo para buscar uma causa. Porque se você ficar por quê, vai falar, você não dá certo porque você é um merda, porque você é uma vida. Então... Onde que você aprende isso hoje?
Né? As escolas não te ensinam a pensar. É o livro Mais Perto que o Diabo, né? As escolas te ensinam hoje a decorar isso, mas alienação é matemática. mental. E se não decorar, ferrou-se. Certo. E aí, o que é o processo de liberdade de pensamento? É eu fazer tudo que me dá vontade na cabeça. Porque é hoje isso, né? O mundo que a gente tem hoje, você pode ser tudo, você não precisa seguir leis, né? Precisa seguir regras. Aliás, você é mais importante se você quebrar as regras. Né? Aí você vai ser o cara que fez, que aconteceu. E o que eu vejo isso no processo de doença é que, cara, não tem como a gente quebrar a lei da natureza. Porque a gente é bicho e está incluído na natureza. Você entende? E a natureza, ela funciona pelas leis da natureza. Poxa, eu consigo falar assim, pô, a partir de agora, então, eu tô revoltado, não vou mais respirar esse oxigênio, que eu não tô mais afim. Me recuso a depender da natureza. Me recuso a cagar, me recuso a mijar, porque eu não quero mais. Certo? Não tem como. Eu quero que meu coração pare agora, porque esse porra fica fazendo tum-tum na hora que eu tô dormindo. E é para esse caminho que a gente está indo. A gente quer pegar, né, essa sociedade hoje com essa liberdade que se confunde com libertinagem para quebrar leis. Só que a natureza é clara. Não tem como, né, nascer um ser humano que não seja da fusão de um óvulo com o espermatozoide. O ser humano precisa da natureza, a natureza não precisa do ser humano. Né? Não precisa. Tá vendo aí o que está acontecendo em Salvador? Chuva, barragem. E, cara, a natureza está aí. Ela veio primeiro. E o ser humano desrespeita tudo. Né? Queimada, não sei o que, destrói, lixo na água. Quando é que o ser humano vai entender que a natureza é soberana? É soberana e que sem ela a gente vai morrer, cara. Não tem jeito. Né? Olha pro trabalho de Dr. Hammer na Nova Medicina Germânica. Foi entender como que os animais funcionam na natureza e de que forma o ser humano, né, deixou de olhar para isso e acaba adoecendo de forma crônica. Porque é o que eu sempre falo em curso, na natureza o animal não pode adoecer de forma crônica, porque se ele adoecer de forma crônica é a morte. O único animal que adoece de forma crônica é o ser humano e os animais que vivem com eles. Domesticados, né? Por que os animais domesticados sofrem tanto, gente? Por causa da loucura dos donos. Um monte de bichinho com câncer, né? Um câncer cego, sem dente, com cárie. Você imagina um leão na natureza? Tô com cárie. Peraí que eu não posso morder a zebra hoje, não. Você entende? Então, assim, isso é filosofia. Isso é pensar. Só que, pô, pensar pra quê, velho? Hoje, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O negócio é ir pra balada, tomar cachaça no final de semana, arrumar um amante, sexo. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou passar por cima dos outros? Que foda-se. E aí, esse é que é o problema, né? Nós, seres humanos, fomos criados e só podemos viver bem em comunidade. E a gente vive numa comunidade de 15 trilhões de células. Né? E existe até uma piada que teve uma reunião entre os órgãos do corpo e estava naquela disputa de quem era o órgão mais importante. E o coração falando, né? Se eu parar de bater, todos os órgãos morrem, né? A vida se acaba. Aí o cérebro, não, mas se eu parar também, tudo se acaba, porque o seu mundo é a interpretação do cérebro. Aí o cu falou, então a partir de hoje eu estou em greve, não funciono mais. O cu parou, explodiu tudo, o cara acabou morrendo também. Então, assim, nós somos seres que vivemos em comunidade. Não dá para eu achar que eu vou estar bem se você está mal. Inclusive você falando esse negócio da importância dos órgãos, como eu tirei o apêndice recentemente, né, a coisa que eu mais escutei foi: mas de boa, porque a apêndice não serve pra nada. Isso aí não serve pra nada, você não vai sentir falta. Mas por que veio junto se não serve pra nada, né? Engraçado porque não serve pra nada e porque adoece, né? Esse é o grande paradigma. E esse é o grande paradigma, inclusive, da medicina. Né? Que a medicina vê tudo como um mau funcionamento. Então, assim, você tá doente, arranca. Tira a tireoide, tira a amígdala, tira o apêndice, tira a vesícula, tira tudo. Siso todo mundo tira, né? Tira. A amígdala, tira normal tudo, também. Tira tudo. Agora, a pergunta é... Não, eu até concordo que é o que a gente tem hoje. Agora, será que não cabe pra gente ampliar um pouquinho e olhar por que será que eu estou adoecendo? Não estou dizendo que a gente não tem que fazer. É uma cirurgia que se você não tirar o apêndice, ele inflamar, supurar, explode, vai te matar.
Então, tudo bem tirar o apêndice. Né? Tô com câncer maligno, isso tem chance de disseminar. Por quê? Porque vai disseminar se você não mudar a tua perspectiva, a tua percepção da realidade. Agora, o que aconteceria se a gente conseguisse atrelar, né, questões emocionais, questões sistêmicas à doença física? Será que os casos conseguiriam se reverter? Né? Será que a gente teria uma nova possibilidade de cura? Né? Será que a natureza fez o nosso corpo com a capacidade de autocura ou isso é uma besteira? Porque se você olhar, na verdade, cara, a gente como médico tira, arranca, etc e tal, mas quem se cura é sempre o corpo. Né? A gente enfia um bisturi na pessoa, corta, abre tudo, arranca, não sei o quê. Quem é que cicatriza, que faz a pele juntar uma com a outra? Né? Quem é que determina até onde eu devo parar de crescer ou continuar crescendo? Né? O que determina se eu não tinha esse tumor aqui, esse tumor de repente começou a surgir? Será que é somente por conta do meu alimento, por conta da minha idade, por conta dos meus hormônios? Ou existem outras possibilidades? E é isso que eu chamo a galera para discussão. Eu não quero provar que toda doença física é de causa emocional, porque eu acho isso uma idiotice quem defende isso. Qualquer determinismo, né? O que eu quero que as pessoas olhem é: será que existem causas emocionais por trás dessa doença também? Que se eu tratar, eu trabalhar, eu posso melhorar a minha vida? É agregar. É um atendimento multidisciplinar. Né? Agora o que eu não posso falar é: deixa de idiotice, esse negócio de emoção, de que não sei o que, isso é besteira. O que serve mesmo é o que a ciência fala aqui, ó. Tem que fazer isso, isso e isso. Tá bom, mas e isso aqui também, junto? Será que não ajudaria? E a gente vê na nossa prática clínica que muitas pessoas ajudam, né? E, inclusive, por ser o meu nicho de trabalho, as doenças psicossomáticas, geralmente chegam para mim pessoas que já passaram por todo tipo de tratamento, né? E falam: olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você também trata essas questões de causas emocionais associadas. E quantos não melhoram? Quantos não melhoram? Todos? Não, claro que não. Mas muitos melhoram. Então, o que eu sempre falo para as pessoas: se você já tem um não, por que não se abrir para a possibilidade de um serviço sério, com pessoas sérias, é claro. Cuidado com o charlatanismo, porque tem muito nego aí que tá falando besteira, que tá te vendendo, né, gato por lebre. Né? E você chegar em qualquer terapeuta e falar assim: não, eu te garanto 100% que eu vou fazer uma terapia com você aqui, que você vai sair daqui curado. Fuja dessa pessoa. Aí, o pior é que tem os colegas aí que dizem: não, porque a hipnoterapia é o melhor método terapêutico de todos. Porque ela é rápida, porque ela é objetiva, porque ela vai direto na causa, porque todo mundo melhora. Eu acho impressionante. Assim como todas as profissões, né? Pois é. Então, e assim, na DMC a gente usa o teste da cinesiologia, né, que é um teste que a gente vai conversar diretamente com a mente inconsciente e subconsciente sobre a possibilidade dos traumas. Já tiveram vários pacientes que chegaram para mim, que eu fiz o teste de cinesiologia e eu não podia ajudá-lo em relação à doença física. Mas eu podia ajudar em relação a outros problemas emocionais, a terapia hipnótica sistêmica, a resolver o sistema, etc e tal. E a pessoa falou: tá bom, então, eu quero melhorar isso aqui então, já que aparentemente não tem, né? E tudo bem. Agora, eu já tratei pessoas que, cara, não só eu, como várias pessoas, meus alunos, vocês também já tiveram na DMC, que falam que contam para mim resultados fantásticos de melhora de paciente com esclerose múltipla, gente. Que é uma doença que, teoricamente, pela medicina, é esperar para morrer. Mas a própria fibromialgia, né? E a gente já teve vários clientes de fibromialgia que tiveram resultados muito legais. Diabetes também. Pacientes que chegaram para mim também com um dente caindo, quebrando o tempo todo, né? Então, assim, é mais uma abordagem. E eu acho que é isso que é importante a gente passar para a galera, né? Cara, ninguém está querendo ser a solução do problema. Sim. O que a gente quer é uma nova possibilidade. Porque, porra, bicho, eu quando recebi o diagnóstico de: olha, você tem uma doença no quadril, uma dor crônica e convivo com essa dor aí. Pô, cacete, convivo com essa dor aí. Alguém sabe a dor que eu tô sentindo? Eu não nasci com ela, né? Eu não nasci com isso, cara. Como é que o cara com 33 anos tem uma doença no quadril que ninguém sabe, não tem diagnóstico, não é cirúrgico, e eu vou conviver com isso? E, poxa, quantos médicos falam isso para as pessoas? E o que eu quero dizer pra galera é o seguinte, cara: só pare de tentar o dia que acabar. Né? E o que a gente estava conversando hoje também.
Pô, estamos com problema? Estamos com problema. Todo mundo vai continuar tendo problema enquanto você viver aqui. Agora, tenha maturidade para enxergar os seus problemas e tentar resolver da melhor forma possível. Como? Cutucando, procurando. Né? Olha, já esgotei todas as questões emocionais, vou procurar as espirituais, vou procurar... Eu acho muito legal quando a pessoa chega e diz, nossa, porque eu já tentei de tudo. O que você fez? Eu já tentei medicamento, TCC e reiki. Meu querido, então você nem começou a jornada ainda. Esse é um outro problema, né, Brunão? Enquanto você não é apresentado as coisas não existem, né? E infelizmente... Nossa, que frase legal. É verdade. Enquanto você não é apresentado para as coisas não existem. Essa garrafinha de água que existiria há 600 anos atrás, o cara ia olhar para isso aqui e ia falar, nossa, o que é isso? Né? Ou então a gente seria queimado na fogueira se a gente estivesse falando que, né, nos anos de 2022 a gente estaria falando podcast, estaria aqui conversando com internet, conversando no Japão, etc. Tal, ninguém que está com a gente na fogueira. Mas esse é o grande problema. Né? A gente cada vez mais comunicar essas possibilidades terapêuticas. Né? E é o que eu sempre falo, nunca como uma solução absoluta, nunca como substituição de nada. As pessoas têm que continuar no seu trabalho, continuar com seus médicos, com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, mas abrindo para as possibilidades. Né? Cara, eu já vi coisas assim de benzedeira, melhorar criança que só chorava, que eles falavam que não dormia, sabe? E, cara, eu já vi isso. E aí você fala, não, isso não existe, isso é besteira, isso é pseudociência. Mas até o próprio placebo é comprovado, né? O próprio placebo é hipnoterapia, né, velho? Então, assim, e isso é uma outra coisa que me deixa muito chateado, Bruno. É esse movimento que as pessoas fazem de criticar aquilo que elas não conhecem. Né? Eu sempre fui humilde o suficiente para ir estudar. Eu já fiz tantos cursos, né? Vocês sabem disso, que muito poucos contribuíram para a minha vida em nada. Mas foi só depois que eu fiz o curso que eu pude expressar a minha opinião sobre aquilo. Como que eu vou criticar alguma coisa que eu não conheço? Né? E eu vejo tanta gente metendo pau, criticando coisas que não passaram pelo processo, não viram, nunca usaram e estão falando mal. Isso acontece muito com a nova medicina germânica. Tem muitas falhas? Tem, porque o Dr. Hammer, assim como qualquer pessoa que desenvolve qualquer coisa, cai na questão do ego e acaba querendo justificar tudo dentro da sua técnica. Então, o Dr. Hammer, ele pecou quando ele falou que toda doença física precisa de uma causa emocional por trás dela. Isso é determinismo, certo? Só que quando isso não é verdade, cai por terra. Porque você vai ter um monte de situações que isso não vai se provar positivo. Agora, dizer também que as causas emocionais não adoecem, que o trabalho dele é um lixo, é muita burrice. É a mesma coisa as críticas que tem a constelação familiar, a microfisioterapia. Cara, vai lá, olha, passa pelo processo, estuda, vê de onde que os caras tiraram o conteúdo científico de cima daquilo ali. A microfisioterapia foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas franceses, formados em osteopatia. Será que esses caras são idiotas, são burros, são megalomaníacos? De onde que os caras tiraram isso? Não, porque é um negocinho que passa a mão aqui assim, que não sei o que, não sei o que. Isso não resolve nada, isso é enganação. Pode ser, mas pode ser que não seja. Vai lá e olha. Eu passei pelo processo. E eu vou te falar, eu estava 6 meses quase que de cama. Em 3 dias eu melhorei com o processo. Então... Depois de ter tentado um monte de coisa, né? Depois de ter tentado um monte de coisa, né? Mas um monte de coisa dentro da medicina, porque eu também não conhecia tanto das técnicas integrativas. Então eu acho que quando as pessoas se posicionam dessa forma para criticar, sem entender, sem saber o que é... Pô, o professor Afonso Salgado, do Instituto Salgado, o cara está nos Estados Unidos hoje. O cara tem PhD. O cara não é qualquer um idiota que você chega pro cara, fala isso e faz. E outra coisa, ele não trouxe essas técnicas ali do botequim. Isso veio de pessoas na França, na Inglaterra, onde as pessoas lá usam menos remédio, porque a gente aqui copia a medicina americana.
Se você for na Europa, a medicina é totalmente diferente. Por isso que lá as coisas funcionam muito melhor do que essa medicina que a gente faz. Do dinheiro, da tecnologia, etc e tal. Lá não, lá você tem todo um processo. Você passa com o clínico geral antes. O clínico geral, se achar que precisa, vai te encaminhar para o especialista, etc e tal. E os processos terapêuticos estão voltando para o natural, né? Para a homeopatia, por exemplo, que foi criticada, que aquilo é placebo, e até hoje ainda é criticada, que aquilo é água com açúcar, que não sei o quê. Mas, poxa, então... Por que o Conselho Federal de Medicina do Brasil aceitou isso como especialidade médica? Tanto a homeopatia como a acupuntura. Então fecha o CFM. Sabe? E é isso que eu tô te falando. Quando você começa a ver resultados em cima daquilo que você faz, pode ser que seja placebo, pode ser que seja placebo. Mas, se está funcionando, vamos estudar, vamos olhar. Cara, o que esse cara faz? É a mesma coisa que eu falo, pô, bicho, eu sou um médico, neurocirurgião, estudei igual um corno velho na minha vida. E será que agora eu uso essas coisas, essas ferramentas, porque eu sou um enganador? Será que eu preciso ser um enganador para poder sobreviver? Ou será que isso funciona para alguma coisa? Então, criticar sem você conhecer, cara, é muito, muito difícil. É muito, muito chato. Né? Então, assim, essa é outra dica que eu deixo para a galera. Vai conhecer, vai experimentar. Às vezes você vai passar por terapia com uma pessoa, não deu liga, o processo não vai funcionar com você, mas se você for em outro, vai funcionar com o outro. Eu vi esses dias no Facebook, né, um post meu lá, uma mulher veio falar, já fiz esse negócio de hipnoterapia e não funciona. Aí o rapaz lá do time, né, do tráfego, ele falou, Bruno, apaga aquele comentário lá, né, e tal. Eu falei, não, vou conversar com ela. Aí eu fui lá e perguntei, né. Eu falei assim, você fez hipnoterapia e não funcionou. A hipnoterapia é um método terapêutico que usa a hipnose como ferramenta. Existem trocentos métodos que usam a hipnose e acabam tendo o mesmo nome, hipnose clínica ou hipnoterapia. Então quer dizer que se você foi num médico e você não teve o resultado que você esperava, você nunca mais na sua vida vai buscar medicina? Aí ela não teve nem o que dizer, né? Pois é. É assim que funciona. Porque é muito 880 as coisas. Eu posso me identificar com você, eu posso me identificar com o seu método, ou eu posso não me identificar com nenhum. Tem pessoas que vão gostar de mim, Bruno, né? Tem pessoas que vão gostar da Érica e vice-versa. É que a pessoa desiste da ferramenta por causa da pessoa. Pois é, mas isso é para processos pontuais, né? Não culturais, como, por exemplo, medicina tradicional. Ah, mas é igual esse negócio da medicina tradicional mesmo. É que a gente tem mesmo como autoridade a figura do médico e falou, acabou. A minha irmã, ela foi numa médica, porque ela tava com queda de cabelo e tudo mais, e ela falou, olha, você tem alopecia, não sei como é que fala, androgenética. Mas o que faz? Não tem o que fazer. Mas tem como reverter? Não. Aí não sei o que. Ela saiu de lá chorando. Você falou pra uma menina de 30 anos que ela vai ficar careca. Verdade. Nossa, então assim... Mas hoje esse determinismo tá tão complicado que hoje... Vira e mexe, você tem segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, a pessoa vai em vários especialistas para poder determinar se vai operar, se não vai, ou ainda mais cirúrgico hoje. Tem que operar? Tem. Aí quando eu vejo, a pessoa já passou em não, doutor, vim aqui porque eu queria uma outra opinião, eu já passei em 2, 3 médicos. Eu acho que esse é um movimento que tem que ter também na hipnoterapia. Né? Porque às vezes você passou com um terapeuta que não é competente o suficiente para te explicar o que é hipnose também. Ele tá dando o ponto de vista dele em relação ao seu problema, né? Exato. Se você colocar 5 pessoas, você vai ter 5 pontos de vista totalmente distintos. E todo mundo sabe, né, que a hipnose é 100% dependente da pessoa, não do terapeuta. Será que a pessoa entendeu o que é hipnose? Para falar que funcionou ou não? Porque a gente sabe que hipnose é um estado natural da consciência, né, Érica? Eu sei que gosta de falar isso o tempo todo. Eu não aguento mais. Entendeu? Eu vou começar a andar com uma camiseta agora. Hipnose é um estado natural da mente. Então, assim, isso não funciona pra mim. Como não funciona? Você nunca chorou vendo um filme, você nunca esqueceu uma chave, não sabe onde o mais colocou. legal é a pessoa falar que a hipnose não funciona e ela nem sabe o que é hipnose. Eu fingi que tava em hipnose. Não, eu vi um post que era assim. Eu comecei eu vi sabe aquelas frases que saem tipo de Twitter, né? A menina falando assim, eu saí com um menino que fazia hipnose e ele fez aquela brincadeira de colar os dedos. Eu fiquei com tanta pena dele que eu tive que fingir por um tempão que meus dedos estavam colados. Eu falei... Pois é. Ou seja... Ou seja, aconteceu. Eu falei, é isso que eu falo. A pessoa não sabe o que é, ela fala que não acontece. Ou ainda, né? Colocaram gatilhos em mim e eu transei com ele contra a minha vontade. É isso aí.
Porque, gente, primeiro, para você entender que uma coisa não funcionou com você, você tem que saber o que é primeiro, né? Informação e tal, tudo mais. E é isso é mais uma vez aquilo que eu tava te falando. As pessoas pegam... É o que tá acontecendo agora. Quantos jornalistas, políticos e nego que eu não sei de onde sabe mais de Covid, de vacina que a gente médico? Dona de casa. Né? Pô, você pega aí, vai assistir um jornal, vai assistir um negócio... Cara, os caras são especialistas em Covid. São especialistas, né? Ivermectina. Isso aí faz, isso não faz, isso funciona, não funciona, etc e tal. Aí você fala, cara, qual é, né, o conteúdo que essas pessoas têm? A própria CPI, cara, que teve. Gente, porra, o massacre que os colegas médicos passaram, que não puderam se manifestar em relação àquilo que eles estavam fazendo. E a medicina é a arte de você buscar as melhores soluções. O que funciona ou deixa de funcionar, velho, a gente só vai saber testando. A política passando por cima da medicina foi... A política passando por cima da todo mundo obrigando um monte de coisa, etc e tal, um monte de... Até o próprio médico, eu sou neurocirurgião, ninguém nunca viu no meu Instagram, etc e tal, falar se eu sou a favor ou não da ivermectina, da azitromicina, etc e tal. Por quê? Porque eu não sou infectologista. Eu não sou, embora eu tenha a minha opinião pessoal e como médico, porque eu também estudei imunologia, eu também estudei, mas eu prefiro deixar as pessoas que entendem falar sobre isso. A área da especialidade de cada um. É a mesma coisa, eu estou com um problema neurológico e pedir para o oftalmologista para discutir o que ele acha sobre doença neurológica, que não é a área dele de atuação. Mas a gente vê isso aí acontecer, né? Essa loucura do ser humano de achar que sabe tudo, né? E a gente vê isso nas próprias relações. As pessoas não estão preocupadas em resolver o conflito. Elas estão preocupadas em mostrar quem está certo e quem está errado. Isso contribui o quê para uma família, para uma estrutura? Então, se há uma desavença numa relação ou em qualquer coisa, a discussão precisa ser como é que a gente faz para resolver, o que está te incomodando, porque claro que vão ser sempre dois pontos de vista. E os dois vão achar que está certo. Os dois, porque senão não existiria discussão. Agora, toda vez que a gente se coloca na polaridade, o meu é certo e você está errado, e é o que a gente está vendo hoje na política, na nossa sociedade, né? Bolsonaro é Lula, etc e tal, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. As pessoas estão mais preocupadas com o político do que com o bem comum. Pois não é o extremo que vai levar a solução, cara. É o meio. É o centro. Poxa, o que Bolsonaro tem para falar? O que Lula tem para falar? O que nós dois podemos pegar junto e fazer para que isso chegue a algum lugar? Mas, infelizmente, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não têm evolução. Cara, falta muito, né, de moral. A gente evoluiu muito intelectualmente, né, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista moral, a gente continua ainda rastejando. A gente vê muito assim, pessoas que cometem atos, por exemplo, vai falar com uma pessoa que joga lixo no chão, teria moral para falar mal de um político. Uma pessoa que é corrupta com impostos, fala mal do... E todo mundo, em algum nível, é corrupto, faz coisas ilegais, não respeita regras, fura sinal do trânsito. Vagas de deficiente físico. Assim, a gente vê em todos os lugares, então é uma hipocrisia muito grande, né? E aí vem com ódio tão grande em cima das pessoas e... Pois é, hoje eu discordar de vocês significa que eu sou seu inimigo. Exato. E isso não tem lógica, velho. Não tem lógica. E assim, as pessoas agora não têm mais o direito de gostar e desgostar das coisas, senão você é alguma coisa fóbico. Isso. Você, eu não gosto de amarelo, você é amarelofóbico. Tipo isso, Isso é doença, porque, cara, cada um gosta do que quiser. Né? E o que não posso é me tornar inimigo porque você pensa diferente de mim. Cara, não tem nada a ver. Você simplesmente escolhe uma outra forma. A minha verdade é mais certa que a sua verdade. Mas quem é que tem verdade de alguma coisa no mundo? Ninguém tem verdade de nada. A gente vive um dia após o outro baseado num sistema de crença que a gente precisa de criar para sobreviver. Se você não tiver crenças, você tá fudido. Agora, qual crença que eu tenho? São crenças que me fortalecem ou crenças que me derrubam? E é isso que a gente, no processo terapêutico, precisa buscar. O que as suas crenças estão fazendo contigo? Estão te fortalecendo? Porque se estiver te fortalecendo, continua acreditando nela.
Eu mesmo tenho uma crença religiosa importante. Por quê? Porque sem uma crença religiosa de que existe um propósito de eu estar aqui, existe um propósito de no sábado, eu, em vez de estar tomando cerveja, brincando, me divertindo, a gente está aqui gravando um podcast. Para que isso? Se não é para um propósito. Então, para mim, isso é importante. Agora, se existe Deus, se não existe, qual é a religião que é melhor, qual que é pior, isso é besteira. Então, a gente precisa de entender quais são os nossos valores, quais são os nossos sistemas de crença, só que isso faz com que você tenha que pensar, olhar para dentro de si. E a cultura hoje é a cultura do fora, do externo. Né? Se a gente comparar a sociedade do Egito, da Grécia, com a sociedade de hoje, antigamente lá, a realidade era o espiritual. Era o imaterial. Hoje a gente vive uma sociedade que a verdade é o material. Né? Então, assim, dá para ser o caminho do meio? Né? Será que a gente precisa ser tão materialista? Né? E aí, a coisa que eu fico querendo entender, puta, um cara que ganha bilhões e bilhões de dólares, etc e tal, por que esses caras não acabam com a fome no mundo? Não? Por que tem tanta desigualdade ainda? É porque mantém o sistema. Mais uma vez, a gente cai, na minha percepção, posso estar errado, na falta de moral. Né? No egoísmo, no poder, entendeu? Porque não adianta a gente desenvolver só a mecânica, né? do conhecimento, da tecnologia, né? De todas as aparelhagens, se a gente não levar a moral junto. Né? Então, os próprios criadores do Einstein mesmo, que descobriu, né, a energia atômica, né? Quando fizeram uma bomba, ele falou assim, caraca, se eu soubesse que eles iam usar para isso, né? Para isso, né, de repente eu não teria feito. Então esse é o problema, né? A gente pega as coisas que poderiam trazer uma evolução, como trouxe. Hoje a gente tem ressonância, hoje a gente tem tantos aparelhos que funcionam graças ao conhecimento da física quântica, que fez com que a humanidade fizesse isso aqui. Mas a moral continua aqui. Né? E você vê esse movimento global hoje que está complicado, porque você não pode fazer nada que você está chipado, rastreado por tudo. Então é gravação, é filme, não sei o que, você está no celular, daqui a pouco você está falando sobre o carro, daqui a pouco aparece no seu patrocinado um carro que você estava falando. Ou seja, a gente está num mundo hoje que, de alguma forma, a gente vai ter que evoluir moralmente, porque hoje o cara faz uma merda, tem nego filmando ali. Então eu espero que toda essa tecnologia, essa globalização, consiga arrastar para cima também a questão da moral. Porque eu sempre associo a gente, né, a um pássaro que precisa de duas asas. Uma asa é o intelectual, o material, e a outra asa é a moral. A gente só consegue voar e atingir altos voos quando a gente tem essas duas asas. Só uma só, a gente vai continuar sendo sempre um capenga, né? Então, sei lá, posso estar errado, estar viajando, mas é isso que eu espero. Né? Doutor Carlos, aproveitando a oportunidade, fala um pouco mais sobre o que é, mudando de assunto totalmente, a DMC. DMC é uma técnica que a gente desenvolveu, que se chama decodificação mente-corpo, e ela envolve um conjunto de técnicas, né? Então a gente tem a decodificação da mente, que engloba hipnoterapia clássica, um pouco de constelação familiar, e um pouco de metapadrão da PNL, algumas técnicas da PNL. E temos a decodificação do corpo, que engloba a nova medicina germânica, cinesiologia aplicada, e também algumas coisas da nova medicina germânica bem mais profunda, né? E ela foi criada justamente com o objetivo de fundir todas essas técnicas. Né? Então, o decodificador é aquela pessoa que entende de todas essas técnicas e trabalha num protocolo que foi aquele que eu testei no meu consultório e eu uso até hoje com os resultados muito mais eficazes do que uma dessas técnicas só. Então, é isso a DMC. Legal, muito bom, muito bom. Agora você, o que é a DMC? Já que você é um decodificador também. Somos também ambos decodificadores, né? Alunos do Dr. Carlos. Para quem não sabe, o Dr. Carlos Ribeiro foi o meu instrutor de hipnoterapia em 2018, né? O meu também em 2017. E é por isso que surgiu a decodificação da mente, que é o nosso curso de hipnoterapia. Justamente para a gente fazer com que as leituras que a gente traz do nosso corpo
possam ser ressignificadas através do processo da hipnoterapia, que para mim é uma das melhores ferramentas, mais rápidas. É claro que não resolve tudo, mas que ajuda muito, né, nessa mudança de chave. Né? Porque as outras técnicas, no meu ponto de vista, elas são muito boas para diagnóstico. Né? Você conseguir decodificar um sintoma físico, uma emoção por trás de uma doença física, caramba, isso é fundamental. Mas muitas pessoas não conseguem fazer essa associação. Né? E falar, tá bom, eu sei que, né, eu tô tendo amigdalite de repetição porque eu não consigo colocar para fora, porque eu não consigo me expressar, ou porque eu fico engolindo as coisas. Tá bom, como é que eu mudo esse padrão? Né? E muitas pessoas vão precisar de ser tratada a criança interna, porque foi essa criança interna lá que não conseguiu se expressar, não conseguiu falar, nunca teve oportunidade de falar, de se expressar, de colocar, né, a sua dor para fora. E a terapia regressiva, para mim, é uma técnica que contribui muito. Por isso a hipnose é uma das ferramentas importantes e a gente resolveu, né, montar o curso da decodificação da mente, que é o curso de hipnoterapia. Legal. Dr. Carlos, para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, aproveita, se você está nos assistindo agora no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e se fez sentido esse bate-papo que a gente teve aqui, já compartilha esse vídeo. Dr. Carlos, que mensagem, você já disse várias coisas muito legais, mas que mensagem você pode deixar aqui agora para as pessoas que estejam nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo em alguma outra plataforma de streaming? Brunão, a mensagem que eu deixo para a galera é a mensagem que eu levo para a minha vida. Né? Não aceite nãos como resposta definitiva para os problemas da sua vida. Né? Se alguém fala para você que não pode, que não tem jeito, que não tem solução, que você tem que conviver com sua dor, que você tem que conviver com sua doença, não aceite isso como uma resposta definitiva. Porque existem muitas coisas que podem te ajudar a dar o próximo passo, a ter uma vida muito melhor do que você tem. Basta com que você faça o que você está fazendo agora, buscando, né, pessoas que tenham conteúdo legal, que tenham, né, formas diferentes de olhar e abordar aquilo que você está passando. Porque tudo existe, eu sempre acredito, e essa é a mensagem, não desista, né, porque o não você já tem. Então, vamos correr atrás do sim. Legal. Para as pessoas que querem conhecer mais sobre o seu trabalho, querem encontrar você, elas te acham onde? No consultório. Não, estou no Instagram, @Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Tem o Saúde DMC também, que é o nosso site. Tem várias informações lá também. E por enquanto isso, quem sabe. Mais pra frente tem outros canais